Boa noite! Tudo bem? E aí? Bora para a aula de hoje? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá bom? Deixa eu fixar o comentário. Vamos ver aqui. Por que será que não está aparecendo? Vamos ver. Acho que assim fica melhor. Ficou, né? Meu filtro não tava aparecendo, gente. Aí eu não fico assim. A gente tem que estar, né? Bem apresentável para audiência. Porque, assim, a sua presença, para mim, é importantíssima. Então, eu preparo o conteúdo, eu me preparo, tá? Eu deixo aqui tudo assim, ó. Cenário legalzão pra você, tá? Pra você. Você é muito importante para mim, você é muito importante para minha missão de vida, que é passar o meu conhecimento, entregar conteúdo e fazer você crescer, você alavancar o seu negócio, tá bom? Tô muito contente, muito feliz por estar aqui. Mais uma quinta-feira para mim. Cada quinta-feira ela vai ficando cada vez mais importante, mais gostosa, mais especial. Por quê, gente? Quando a gente consegue manter essa constância de ali, ó, tô firme e forte toda quinta-feira, sem falhar, vai dando, sabe, uma sensação de dever cumprido, de que a gente tá conseguindo realmente, assim, manter o propósito de pé, porque, assim, dar o pontapé inicial, começar, já é, né, uma coisa que a gente sempre tem que valorizar bastante. Eu falo isso com os meus clientes, falo isso com os meus mentorados, que é importante a gente sempre dar o pontapé inicial, mas a constância, a firmeza, a gente não deixar, mesmo aqueles dias que às vezes a gente não tá tão legal, sabe? Assim, mas você fala, não, eu vou ficar firme e forte, pode acontecer o que for, eu tenho compromisso com a minha audiência, eu não vou desistir, vou ficar firme. Então, cada quinta-feira vai ficando especial, porque a gente vai vendo que realmente, até o resultado, o feedback, as pessoas falando que estão absorvendo o conteúdo, isso vai dando combustível e vão ficando ali cada vez mais, sabe, contente com tudo isso e uma realização não só pessoal, mas profissional, tá? É muito assim, pra que a gente passe pra vocês que realmente o que a gente fala dá certo. Então eu aplico em mim, aplico nos meus negócios, nos negócios dos clientes, e depois eu venho aqui falando, gente, ó, se vocês fizerem, o caminho é esse. Tá bom? Boa noite, deixa eu baixar aqui os comentários para mim conseguir ver vocês aqui bonitinho. E aí, hoje nós vamos falar sobre o quê, gente? Já coloquei, fixei comentário. Nós vamos falar sobre postagens magnéticas, ideias para você atrair audiência. A gente já vem algumas quintas-feiras falando sobre a questão da jornada do cliente, funil de vendas, então que é, né, o atrair, o relacionar e o vender. É só que tem muita gente que já fala, gente, só na atração, só de trazer o público já é difícil. E tem até pessoas que falam assim, Norma, a partir do momento que você colocar o cliente na minha frente, vender comigo é fácil, eu vendo fácil, eu tenho muita firmeza e segurança no produto que eu vendo, no que eu ofereço. Isso daí, depois que o cliente está na minha frente, é fácil convencer. Mas atrair as pessoas, ainda mais com a questão da concorrência hoje em dia na internet, tá cada vez mais difícil, tá cada vez mais desafiador. É verdade. Eu tenho que concordar com vocês. E até na parte, mesmo que você patrocine, né, as campanhas aí, nós estamos passando por um momento bem desafiador com relação às mudanças do iOS, a questão da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tudo isso, para você conseguir entregar o conteúdo, fica mais difícil, porque cada vez mais está restringindo o alcance, mesmo que pago. Então, tem isso. A gente tem que entender que cada vez mais o jogo fica difícil, mas o que a gente tem que ter, gente, em mente? Tá bom,
Não tá fácil para ninguém. Realmente tá difícil. Mas se eu entender o jogo, e isso eu falo, inclusive, no meu podcast, no Normas do Marketing, logo na entrada, né? É o meu bordão ali de entrada. Se você entender o jogo, 50% já tá ganho. Quando você entende as regras do jogo. Então, isso da gente estar aqui aprendendo, indo atrás de conteúdo, de saber como as coisas funcionam, parabéns para você, porque realmente você já tá saindo na frente de muita gente que tá fazendo as coisas assim tudo de qualquer jeito, de um assim, eu vou fazendo aí, depois vamos ver o que vai dar. Então, se você entender as regras do jogo, como as coisas funcionam, com certeza, você já sai à frente de muita gente. E essa é a ideia. É esse o caminho de fato que tem que acontecer mesmo, tá bom? Então, eu tô aqui como facilitadora, sabe? Aquela técnica realmente ali, que fica ali tocando o time, falando, ó, vem cá, chuta ali, né? Quica a bola ali, dá-lhe aquele drible e depois chuta pro gol. Então, meu papel aqui tá como técnica para você, e você é um jogador, e vamos, que tenho certeza que vai dar certo, gente, vai dar certo. Já deu, né? A gente sempre tem que falar, já deu. Tudo bem? Boa noite, vou falar aqui rapidinho. Jefferson, Edna, Eliane, Jéssica, Marcos, Alex, Janaína. Quem mais tá por aí? Elô, boa noite, pessoal. Bem, vamos então já entrar no conteúdo, porque o tempo não espera por ninguém e eu respeito muito quem já chega no horário da live. Então, bora lá. Gente, nós temos aqui, então, o nosso título da aula de hoje, Postagens Magnéticas, Ideias para Atrair Audiência. Então, para a gente contextualizar e ficar mais fácil o aprendizado, vamos colocar aqui duas palavras que estão aqui nessa minha headline, para vocês já pegarem essas palavras como um norte e se aprofundar muito nessas duas palavrinhas. Que é a palavra magnética, o magnetismo. E aí, quando eu falo isso, eu lembro até da concepção, quando eu fui fazer o meu logo, o ND, né? N e o de Norma, D de David. E o D eu fiz em forma, né, daquele imã, né? Que eu falei, eu quero uma coisa assim que atrai. Então, essa coisa do imã é justamente para isso. Fecha com isso e a minha letra D é um imã. Esse magnetismo, a gente tem que entender isso, né? Porque a gente quer muito público, quer audiência, mas a gente tem que entender de magnetismo. Como é que a gente atrai as pessoas? Como é que a gente mantém elas conectadas com a gente? Então, você entendendo como você faz esse imã de atração primeiro, é porque eu entendo, gente, quem tá na internet, é lógico que tá atrás de colocar teu produto, o teu serviço e vender e ter lucro, mas vocês têm que entender que isso é uma consequência. E a base de tudo tá em cima de você fazer a atração das pessoas, certo? Para vocês terem uma ideia, até com relação a métricas assim de marketing, a gente tem uma taxa de conversão em um site, a gente sempre coloca ali uma taxa mais ou menos ali entre 4% e 6% de toda a audiência. Então, imagina assim, se eu tenho 10 mil pessoas no meu site, quanto que eu converto desses 10 mil? A mesma coisa ali você pode pegar para suas redes sociais em questão de público que você tem, tá? Então, assim, se você tem 5 pessoas, talvez vai ali comprar de você. 100 pessoas que veem teu conteúdo, que vão... 5 pessoas, elas não vão nem comprar. 5 pessoas, no converter que a gente fala é chamar atenção e a pessoa avançar no funil no sentido de ela teve um interesse. E depois disso ainda depois se ela vai fechar ou não o negócio. Então, olha só a proporção que
a gente tem que ter isso em mente. Então, não é todo mundo que visita a nossa página, o nosso site, nossas redes sociais que vai fazer negócio com a gente. Né? Então, a gente tem que tirar uma porcentagem muito pequena disso. Então, é importante, sim, a questão da atração. Ter um número muito relevante, muita gente vindo, para depois chegar ali no número final, que é o número que realmente vai converter, vai comprar. Então, a gente tem que atrair muita gente. Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. Mas é possível se você entender essas questões do magnetismo, como é que eu atraio. Então, esse é o grande, vamos dizer, trunfo da coisa, de como você atrai. Então, assim, até mesmo na chamada, por exemplo, aqui da live, quando eu coloquei postagens magnéticas, né, essa coisa assim, então já vem uma curiosidade. Depois vem o quê? Ideias. Opa! Então, pô, ideia, eu tô sem ideia, eu preciso de ideias. Então, ali já chama também uma atenção. Então, eu vou falar sobre isso, de títulos, headlines, coisas que atraem, faz esse papel da atração. Eu vou falar aqui em questão da parte de conteúdos e tudo, porque se vocês pegarem essas ideias, como eu coloquei aqui, a intenção é essa, colocar ideias, e eu gosto muito de jogar isso, ideias e coisas práticas, porque eu sei que você que veio, né, aqui nessa live hoje quer coisa prática, quer coisa para você já colocar aí em ação, se possível amanhã você já colocar em prática. E parabéns se você realmente estiver pensando assim. Não vim aqui só para ouvir e não colocar nada em prática. A ideia é essa, que você anote, que você realmente o que eu for falar, de repente você fala, nossa, que ideia legal e tudo, mas não fica nesse legal, não fica só nossa, eu nunca tinha pensado nisso. A Norma falou uma coisa aqui interessante, mas que você realmente coloque em prática, tá? É super importante que você não venha assim para as aulas aí somente para ficar olhando e ficar assimilando assim do tipo, que legal, que ideia, mas não faz nada. Coloque em prática. Então, nosso compromisso é esse, de colocar em prática. Então, vamos lá, gente. Nós já falamos em algumas aulas que a questão do Reels, da importância dele e tudo mais, a gente já tem essa questão que por que ele tem esse imã de magnetismo por conta das músicas, então é sensorial, a gente tem essa questão de a gente tá vendo algo, vídeo tem movimento, tem música, tem várias coisas que mexem com os nossos sentidos, e aí você fica ali muito tempo. Então, quando você vai fazer um conteúdo, e essa parte do magnetismo, a gente conta também não só com a nossa ideia e a nossa parte criativa, mas a gente tem que contar com, claro, com as coisas que o algoritmo acaba colocando a nosso favor, para juntar essas duas vertentes do meu criativo com o algoritmo, e aí eu consegui fazer essa atração de público. Nesse sentido, por isso que uma das coisas que a gente sempre vai repetir é com relação aos trends, sim. Para quem não sabe, os trends, as músicas que estão em alta, então você vai lá e sempre, se você percebe que várias pessoas no Reels estão colocando aquela música, e também tem, né, quando você vai ali em salvar áudio, já aparece quantas postagens estão usando aquela mesma música, e aí até aparece uma flechinha, essa música está em alta, você já fica ligado, opa, vou usar essa música aqui. Isso é uma coisa que algumas pessoas não sabem, tem muita gente que já sabe, já usa isso, essa questão da música, dos trends, mas tem uma outra pegadinha aí na questão dos trends e das músicas, pra gente fazer essa coisa do magnetismo, que você também pode aplicar, tá? Inclusive, é uma coisa que hoje eu estava pensando nisso, eu falei, eu não estou usando muito essa parte, eu preciso colocar um pouquinho mais. Tem muitos trends que tem essa parte aí de uma música bacana, mas o que você vai observar? As músicas, os trends que estão em alta, que são aquelas músicas
que ela tem uma batida ou alguma coisa que ela tem um espaço, né? Uma parte que ela toca, que depois vai acontecer algo. Então não é só a música que está em alta. Ela também tem esse gancho, esse gatilho da gente ter curiosidade naquilo que vai acontecer. E você vai reparar isso, que você para num vídeo quando tem uma música que começa a tocar. Então, até por esse motivo, você vai perceber que essas músicas que tem essa parte de troca de roupas ou uma batida, que a pessoa começa a ficar assim, aí você já até sabe que é aquela música, sempre alguém faz alguma coisa depois da batida, aquela principal que depois começa, né? Então, você já fala, vai acontecer alguma coisa, deixa eu ficar aqui para ver o que vai acontecer, deixa eu ver se tem aqueles vídeos de make-up, né, de transformação, então que a pessoa começa com a cara limpa ou começa de alguma coisa, as meninas às vezes até exageram um pouco nisso, né, colocam uma coisa muito descabelada, muito isso, e depois ela vai se transformar. Aliás, essa parte da transformação, vocês vão ver que desde a televisão, hoje eu não assisto mais TV aberta, mas eu, né, assistia muito, e o pessoal aí que é novinho talvez não tenha visto muito esse tipo de programa, mas o pessoal aí da casa dos 30, 40, tudo vai lembrar disso. Gente, o que acontecia com aqueles programas de TV que tinha essa parte de transformação? Tanto daquelas coisas, né, da pessoa mesmo que ia se transformar, então um dia de beleza, uma transformação total dessa pessoa, então a chamada já era, você vai se surpreender do antes e do depois, como que essa pessoa se transformou, com a transformação, essa pessoa jamais você reconheceria depois na rua. Eles faziam uma chamada assim muito impactante. E também tinha aquelas transformações das casas, né? Então, aquela casa que toda caidinha, toda simplesinha, e aí o que aparecia até na chamada da TV, né? A pessoa, nossa, quando ela via a casa nova. E aquilo, né, causa na gente uma emoção, uma coisa que você fala, cara, eu vou ficar aqui para ver até o final. E a TV aberta, ela tinha essa questão de ficar segurando realmente a audiência até o final, mesmo para poder ver essa transformação. E antes não tinha essa questão de, que nem hoje, né, de Netflix, que você já avança, já vê, não tem nada disso, gente. Você tinha que ficar mesmo e ver propaganda e ver um monte de coisa até ficar ali para ver o desfecho. Então essa palavra desfecho é uma das palavras aqui que vocês podem pegar bastante em questão de magnetismo. O desfecho das coisas. Então, você pode usar tanto a parte do texto quanto essa parte do visual, de você mostrar alguma coisa e falar, usar essas palavrinhas mágicas, você vai se surpreender, ou usar a própria música do trend, porque você não precisa nem escrever nada, a pessoa já sabe que vai acontecer alguma coisa, porque essa música geralmente ela traz isso, uma transformação. Então, se você usar isso, o que vai acontecer? Vai acontecer que a pessoa, por ficar nesse vídeo, ela não continua do feed deslanchando, ela para, esse efeito parada no vídeo. E tem sim, tá? Taxa de retenção no vídeo. O algoritmo, ele vê isso, gente. Taxa de retenção no vídeo. Se o seu vídeo é assistido 5 minutos, o algoritmo entende de um jeito. Se seu vídeo é assistido 10 minutos, ele vai ter outra percepção do seu perfil. Se o seu vídeo é assistido mais de 50 e principalmente até o final, o algoritmo, ele vai falar, esse perfil é ótimo, esse vídeo é ótimo, eu vou entregar para mais pessoas, eu vou entregar para mais gente. O que é isso, gente? Atração, imã de pessoas.
Então, a gente tem que ter isso em mente quando for fazer o conteúdo, quando for criar esses conteúdos. Como é que eu consigo manter a pessoa até o fim do vídeo? Então, ou vai ser uma coisa que você está entregando uma informação muito importante, muito legal, e aí ela fala, vou ficar aqui porque tá interessante o tema, ela tá falando alguma coisa e ela já... É legal sempre você no início do vídeo, quando for um vídeo tutorial, um vídeo, alguma coisa que você tá ensinando, ou uma dica que você tá dando, você já no início, dos primeiros segundos, você já falar o que você vai entregar, pra pessoa ficar até o final, e aí ela sim, sempre depois também causa aquele efeito de quando ela vê um vídeo seguinte seu e você começa falando algo, ela sempre vai ficar no vídeo, porque ela vai falar, sempre tem eu não me arrependo, porque as pessoas têm essa memória inconsciente. Quando eu assisto alguma coisa de uma pessoa que, inclusive, isso é importante, tá? Não é só você causar suspense e depois não entregar o ouro no final, não colocar uma coisa bacana no final. Porque a partir do momento que você faz isso também, joga ali só um gatilho mental, um título bombástico, mas o seu conteúdo não é bom, o que vai acontecer? Aquela memória inconsciente das pessoas, pô, essa pessoa que assistiu o vídeo dela e me arrependi, porque, gente, o que as pessoas têm hoje de mais valioso? Tempo. O tempo é muito valioso. Então você tem que respeitar esse tempo das pessoas. Não faz essa coisa de fazer um suspense, alguma coisa e depois não ser bom, porque essa memória inconsciente de que eu perdi meu tempo aqui, sabe? Vai ficar algo que a pessoa não volta mais. Além de voltar, ela pode acontecer aquelas coisas do cancelamento. Ela vai lá, vai parar de seguir. Ah, eu vou parar de seguir esse perfil aqui porque não tem nada de interessante, certo? Então, pensa nisso, né? E cuidado muito nas questões das chamadas. Quando eu faço uma chamada aqui para minha live, eu preparo realmente algo bacana de conteúdo, eu trago, eu vou, gente, eu não escondo nada, eu vou colocando aqui realmente tudo que eu sei e as coisas que eu sei que vai fazer diferença no teu conteúdo, a informação que eu trago vai fazer diferença no teu negócio, porque eu sei que a partir desse momento você inclusive vai fidelizar, vai priorizar sempre as quintas-feiras ou voltar aqui na live, rever, indicar, porque você não perdeu seu tempo, você realmente veio e eu tô entregando uma coisa bacana. Então faça isso de pensar no gatilho e pensar como manter as pessoas do início ao fim, tá? Isso é uma coisa magnética para você e pro algoritmo também. É isso que a gente tem que pensar nessa parte. Atração. As pessoas ou conhecem o teu perfil ou elas vão descobrir o teu perfil. E como é que eu faço, Norma, para as pessoas descobrirem o meu perfil? A gente tem um ditado antigo dentro do marketing que fala a melhor maneira de você encontrar o teu cliente é ser encontrado por ele. Seja encontrável. O que é isso, Norma? Seja encontrável. As pessoas, elas buscam coisas na internet. Então, você tem que fazer o quê? Usar tópicos mais procurados. Então, a questão dali da hashtag, tudo, ajuda? Ajuda. Ajuda você colocar ali hashtag, alguma coisa, porque tem muitas pessoas que procuram pela hashtag, inclusive essa dica a gente já falou aqui várias vezes. Sim, é legal você usar a hashtags estratégica para que as pessoas te descobrem pela hashtag. Mas quando você também coloca essa parte de conteúdo por palavra-chave e usar muito bem essas palavras-chave que estão em alta, que as pessoas estão buscando, você tem essa parte das pessoas te descobrirem, virem atrás de você pelo conteúdo. E isso, gente, assim,
o Instagram, ele entende essa questão da legenda, do semântico também, tá? E isso lá atrás no algoritmo tinha, mas hoje tem. Outra coisa, tem muita gente que faz vídeos mais profundos dentro ali do Instagram, como IGTV, por exemplo, e não me compartilha esses vídeos, por exemplo, no YouTube. E YouTube também já tem o YouTube Shorts, que é o vídeo, né, curto aí do YouTube, que você também pode pegar esse mesmo conteúdo e fazer essa distribuição. Gente, já tá pronto, você já fez o vídeo, já criou. E eu vejo muito isso, a gente faz vídeos muito bacanas e deixa ali só no Instagram. Então, distribui esse conteúdo. Se for um conteúdo que você fez, que tem uma música, um trends que dá pra pôr no app vizinho aí, no TikTok, coloca. Se não, vai lá e coloca no Shorts, o Kawaii também tá aí vindo com tudo. Então, assim, distribua o teu conteúdo. E o YouTube, ele tem muito essa parte de busca, até bem mais do que o Instagram, no sentido de como que as pessoas procuram e as respostas que vêm com esse vídeo. Então, faça isso. Tem muita gente que vem no Instagram, por exemplo, no meu Instagram, que me descobriram no LinkedIn, ou que me descobriram no YouTube, e vem para o Instagram. Então, você tem que ter essa percepção. Se eu usar coisas que estão em alta, que as pessoas estão procurando, elas vão chegar no meu conteúdo. Como é que eu faço isso? Então, você pode usar ali o Answer the Public, que é um site para você descobrir ali, né, que você coloca a sua palavra-chave, ver como as pessoas procuram. Tem o próprio Google, tá? O Google, se você colocar lá o Google Alerts e você colocar a tua palavra-chave, o Google vai te mandar quais são as notícias que estão em alta referente a essa palavra-chave que você colocou. E, gente, aquele olhar de coisas que estão bombando aí fora. Então, assim, um acontecimento, uma coisa e tal. E ver também, principalmente, aquelas coisas que, quando estouram, assim, as pessoas vão pro Google procurar. Então, se você pegar isso, as pessoas vão chegar até você pelo teu conteúdo. Você vai ter esse imã bem natural para as pessoas poderem chegar até você. Tá bom? Então, isso é uma coisa bem legal. A gente precisa fazer essa parte de postagens magnéticas para isso. Falando nessa parte também de atenção e a pessoa ficar fixada ali, né, como se você tivesse algo muito magnético, que ela não consegue parar de olhar o teu conteúdo. Por que os carrosséis também estão em alta? Então, aquela postagem que você vai avançando para o lado, então você coloca mais de um post e a pessoa vai avançando para o lado para ver. Porque tem essa parte da curiosidade. Gente, essa palavra, curiosidade, fica com ela na tua cabeça. Fica. Assim, coloca... Quando você for fazer ali teu cronograma de conteúdo, você já coloca assim, eu tenho que fazer um conteúdo que gere curiosidade. Ponto. Você já tá com uma estratégia ótima. Ótima mesmo. Então, o carrossel, ele cria essa curiosidade, porque quando você vê que tem a flechinha ali, que vai avançar e que tem mais coisa, é algo que é inconsciente, tá? Ninguém fala assim, eu vou aqui arrastar porque eu tô curiosa pra saber o que tem depois. As pessoas que são um pouco mais assim, que estudam muito essa coisa de comportamento humano, psicologia, antropologia e o marketing digital como um todo já sabe, né? Então, eu sei que o carrossel me faz isso, mas eu vou ali, vou arrastar. Eu sei que gera essa curiosidade, mas eu vou ali mesmo assim, eu vou arrastar. De novo, que seja um conteúdo bacana, né? Que a pessoa tá arrastando e ela não se arrependeu de parar naquele conteúdo e arrastar e ver, e você entregou realmente uma coisa legal. Isso é importante. Então, o carrossel, ele tem esse poder magnético. E é uma coisa que, cada vez mais, gente,
a gente, dentro do marketing, está estudando muito sobre comportamento humano, sobre pessoas e tudo mais, porque se eu entender de comportamento humano, eu vou cada vez mais ser assertivo no meu conteúdo, de como eu mantenho as pessoas conectadas comigo, de como eu faço para elas não só chegarem, mas elas ficarem no conteúdo. E isso é uma coisa que você precisa ter sempre assim, cara, eu não vou fazer algo só porque tá no trends, eu não vou fazer algo só porque eu tô vendo aí os gurus da internet aí falar que isso tá em alta, então eu vou. Porque no início, muita gente começou a fazer conteúdo assim de Reels, porque os gurus, o pessoal aí do marketing falando, faça Reels, o Instagram tá priorizando Reels e tal. Mas você tem que entender a essência das coisas, do porquê que isso tá em alta, porquê que isso faz sentido. Mas assim, quando eu vou fazer Reels, o que acontece? Se eu só falar para você, faça Reels, faça vídeos, você vai fazer vídeos de 15 segundos, 30 e 1 minuto, né? Que o Reels é isso agora. Mas você só vai fazer o vídeo de 15, 30 segundos e 1 minuto. Mas você só tá fazendo o vídeo porque mandaram fazer vídeo. Você não está entendendo qual tipo de vídeo você tem que fazer. Qual tipo de Reels tem que fazer. Entende? Você não está pegando gancho, não só do motivo porque está em alta, mas tá, eu entendi que eu tenho que fazer um vídeo de 15, 30 segundos, 1 minuto. Agora, que tipo de vídeo que eu vou fazer de 15, 30 segundos? É outra coisa, é outra pegada. É algo um pouco mais ali de você pensar, não só aí vou fazendo. Né? A gente começa mesmo assim as coisas. Tudo bem, tá tudo certo. A gente começa fazendo, depois a gente vai ficando bom. Tem até um ditado, né? Não fique bom para começar, comece para ficar bom. Então você começa fazendo e tal, mas é interessante agora você já se aprofundar, agora você ir para um segundo passo nesse processo, nessa estratégia do vídeo, do porquê que você está fazendo o Reels e que de forma você está usando isso ao seu favor, para não só assim, tô fazendo aqui um vídeo, uma dancinha, alguma coisa, porque isso a pessoa para ver. Mas assim, como é que essa atração da pessoa até a mim faz ela querer mais, ela vir pro meu perfil, ela seguir também o meu perfil, porque isso também, olha só, é uma outra pegada. Então uma coisa é, você olhar que é aquele número de, esse vídeo aqui teve muitas visualizações, eu fui ali no Reels mas a pessoa por conta desse vídeo veio e começou a seguir você também? É outra coisa, porque quando algo chama muita atenção a ela no vídeo, você pode até ver lá, 2.000 visualizações nesse vídeo do Reels. Mas essas pessoas vieram me seguir? Então, o vídeo só viralizou ali em questão de alcance. Não teve um outro efeito que eu quero, que é, com isso, atrair pessoas para minha marca, né, para o meu perfil. Então, vamos pensar. Porque, gente, vamos combinar aqui. Gravar, editar, leva tempo, né? A gente sabe que leva. A gente facilita. Inclusive, tem aí, né, o curso aí do Mini Norminha, edição de vídeos no celular. Eu tenho aí o link na minha bio, que eu ensino como fazer vídeo, etc. Que aquilo ali é para você ter um aplicativo, um recurso que te ajude a acelerar isso e você consiga editar vídeo. Mas, assim, a gente sabe que, querendo ou não, você vai demandar tempo. Então, já que você vai criar, você vai gravar, você vai editar, que seja algo que você, antes de gravar, você pense do motivo daquele vídeo, do porquê que você está fazendo ele. Qual que é o segundo passo que você queira que a pessoa que está assistindo queira dar. Aí você tá fazendo algo como eu coloquei aqui, já com um segundo passo, você já tá no outro nível de produção, que é o que a gente quer aqui, quer que você avance, quer que você
vai. Falando nessa parte dos vídeos e quando você vai gravar, gente, é algo que é simples, mas os mesmo grandes influenciadores e pessoas aí que já estão muito tempo gravando não fazem, e isso tem um efeito muito grande. Nós falamos isso no episódio novo do Normas do Marketing. Eu coloquei no ar ontem um novo episódio que eu gravei com o professor Nélio Xavier, de oratória. Um cara fantástico, manja muito sobre comunicação. A gente bateu um papo muito bacana, muito legal. Tem vários trechos aí que eu separei de cortes aí para já colocar para vocês. Só ter um tira-gosto para depois ir lá e ver na íntegra. E uma coisa que ele falou, que eu já vou aqui, para quem ainda não assistiu, né, fazer um spoiler aqui. E eu quis colocar como tópico hoje dessa live, porque é muito importante. Gente, o olho na tela, isso eu fico me policiando, porque é natural, a gente olha pra tela aqui pra ver como que a gente tá se saindo e tudo mais, se tá legal o vídeo, a iluminação, essas coisas, então a gente acaba olhando pra tela, você olha pra baixo. Quando você olha pra câmera mesmo, e aí e isso é um exercício, realmente não é fácil, é por isso que até mesmo o pessoal que já tá até acostumado, você vê que o pessoal não olha, porque é uma coisa que quando você treina muito essa parte da comunicação, que você vai sempre se policiando para lembrar isso. Quando eu olho para você aqui na câmera, eu tô assim, olho no olho, eu crio esse magnetismo com você. Então, é como se você ficasse ali fixada no meu olho e você tá vendo que eu tô falando assim, olhando na câmera pra você. Então, é como se eu conseguisse trazer essa energia e esse magnetismo de você não parar de olhar pra mim, de você ficar aqui conectada comigo, porque isso é criar conexão, né? Então, as pessoas criam conexão com outras pessoas, não com negócios, não com marcas. As pessoas se relacionam com pessoas. Então, a gente cria essa conexão, esse olhar para a câmera, você fica magnetizada aqui comigo. Você fica assim, olha, ela tá falando, gente, eu tô sentindo, é como se ela estivesse aqui na minha frente, ela tá falando para mim. Então, ele falou muito disso. E quando você for gravar, faça isso também, de quando você estiver passando um recado, alguma coisa, de não olhar para a tela, você criar esse tipo de postagem. Olha só a diferença, ó. Eu tô olhando aqui, ó, para os comentários, para lá. Agora eu tô olhando aqui, ó, para você. Olha a diferença. Tô olhando para você, falando para você, colocando firmeza, entonação de voz. Outra dica, faça, gente, curso de oratória. Mudou totalmente para mim, e quem quer ficar aqui nesse caminho de produção de vídeo é peça-chave mesmo no marketing, tá? Oratória. E você vai entender isso, entender de que esses maiores influenciadores, esse pessoal, eles são inclusive grandes comunicadores. Nós citamos aí o Joel J, citamos o Érico Rossi, todo esse povo aí, né, de lançamentos, etc. E eles conseguem fazer com que você fique ali no vídeo, eles conseguem jogar uma chamada para ação e você ir lá e clicar no link e fazer. Esses grandes influenciadores são grandes comunicadores. E eles conseguem isso, eles conseguem fazer essa magnitude com o público. Então, usando entonação de voz, usando essa parte de saber quando tá num palco ou tá mesmo num vídeo, como é que eu consigo fazer essa conexão com as pessoas, que elas fiquem no meu vídeo. Então, essa parte de gravação, sempre faça esse exercício de olhar para a câmera, não olhar ali para a tua tela. Isso em tudo, não só, tá? Colocando até aqui, não só na parte das postagens, mas quando você fizer uma reunião online e tudo mais. Então, a pessoa vai ver que ela está falando para você. Você cria, inclusive, aquela coisa que nós falamos da pessoa, não só prestar atenção, mas ela criar confiança em você.
Quando a gente fica desviando muito o olhar, esse tipo de coisa, a gente mostra insegurança, a gente mostra que tem alguma coisa ali que você meio que quer esconder, ficar mexendo muito no cabelo, ficar muito com vícios, né, de ficar coçando. Isso aí tudo são sinais que quando você com certeza for fazer aí um curso de comunicação de oratória, você vai aprender que são tudo sinais que você dá que tem alguma coisa ali que não tá certa, tá bom? Então, essa parte de criar magnetismo com as pessoas, na tua comunicação, na forma que você se posiciona, como você faz, tem muito a ver com essas técnicas. Gente, tudo na vida é técnica, é coisa que você consegue aprender. Então, não tem essa de fulano consegue porque essa pessoa é carismática, essa pessoa tem eu até já ouvi isso muitas vezes, essa pessoa tem o dom da palavra. Tudo bem, tem pessoas que podem até aí tá com algo um pouco mais aflorado, mas inclusive eu descobri estudando sobre comunicação e tudo mais que tem grandes comunicadores aí que você conhece, que você segue, e que são pessoas muito introvertidas, muito tímidas, inclusive. Eu fiquei pasma de saber, por exemplo, que Barack Obama é um cara super introvertido, tímido. Ele teve realmente um coach, um treinador em comunicação, em oratória, que treinou ele e hoje é a referência em como se posicionar, como palestrar, como ter uma presença magnética que as pessoas param para ouvir ele. As pessoas ficam encantadas com como que ele coloca e as pausas que ele dá, a entonação, como que ele consegue brincar na hora que tem que brincar, ele consegue ser sério na hora que tem que ser sério. É uma coisa realmente assim, fantástica. Mas é técnica, gente. É técnica, e isso daí todo mundo pode aprender. Você aí que de repente tá falando assim, mas eu sou muito tímida, eu não me vejo gravando, eu não me vejo fazendo esses conteúdos dessas pessoas que parece assim que nasceu já com uma câmera. Gente, ou então tem muita gente que fala isso aí são pros jovens, isso aí é pro pessoal já da nova geração. Gente, olha aí quantas senhorinhas estão bombando no TikTok. Tem uma, não vou lembrar o nome dela agora, mas que é uma senhora que na pandemia, inclusive, começou a usar o TikTok para poder sair da depressão. E ela começou, assim, a gravar pensando, eu não tô nem aí, eu não quero nem saber do que os outros vão pensar, eu quero me divertir. Eu vou usar isso aqui como válvula de escape para sair da depressão. E ela bombou, ela não imaginava o que aquilo lá ia se tornar. Mas essa parte de passar para o outro lado, uma alegria, alguma coisa, extrapolar, ela acabou conseguindo que muitas pessoas seguissem. E essa parte, já pegando esse gancho, falando até dessa senhorinha e outros também aí de terceira idade, conseguiram explodir aí na internet. Isso aí, gente, já é uma das coisas que eu já vou emendar aqui das ideias, que é o quê? É a quebra de padrão. Quebra de padrão faz com que as pessoas parem no teu conteúdo. Elas ficam magnetizadas. Por quê? É comum você ver um jovem, você vê aí uma influencer, uma pessoa que quer aparecer, no feed, no celular, no Instagram, uma coisa. Mas uma pessoa de idade dançando e tal, quebra o padrão, não é comum. Então, essa outra pegada de quebra de padrão é um grande trunfo para você atrair as pessoas ficarem magnetizadas no teu vídeo. Então, essa parte, por exemplo, de quando você põe uma imagem
que é uma imagem, ao invés de ser essa imagem que às vezes o pessoal usa muito de banco de imagem, sabe? De modelo, de uma mulher bonita, isso, aquilo e tal. Você põe uma imagem que causa espanto, essa coisa, de quebrar esse padrão. A pessoa para, opa, peraí, que é isso? Que post é esse? Quando você usa imagens muito diferentes no seu post, são imagens que a pessoa tá olhando o feed e fala, opa, peraí, isso aqui quebrou o padrão, isso aqui chamou minha atenção. Quebra de padrão é outra palavrinha-chave em magnetismo. Então, se você fala assim, ó, no meu segmento, todo mundo está falando disso, todo mundo está usando tal tipo de imagem. O que eu posso fazer para quebrar o padrão e fazer uma coisa totalmente contrária disso? Para quem vir falar assim, opa, esse aqui fez algo diferente, fez algo que me chamou a atenção. Então, olha, vai inclusive falar que você é uma pessoa criativa. Mas essa parte são coisas que você, quando faz um cronograma, você vai ali e coloca nessas ideias de postagem e pensando em como ser magnético, pensando em como atrair o público, eu vou já colocar isso na minha lista. O que eu posso fazer para quebrar o padrão aqui? Para sair do óbvio, para sair de algo que todo mundo já tá fazendo, de pôr uma imagem, alguma coisa assim que a pessoa fala, opa, caí aqui numa coisa super diferente. É isso que você tem que fazer. Colocar como que eu quebro um padrão. Beleza? Outra coisa super importante, isso aí nessa parte de comunicação, oratória e outras coisas também, eu aprendi. Até tô exercitando isso aqui, direto aqui na live. É claro, quando a gente entra, a gente fala tudo bem com vocês e tal, não sei o quê, mas você vai perceber que quando eu estou falando do conteúdo, eu tô sempre aqui falando você deve fazer. Porque você tem que sentir que eu estou falando de uma forma singular. Então, quando eu quero pegar uma pessoa e fazer com que ela fique aqui comigo, quando eu falo assim, ó, qualquer coisa que eu começo um vídeo, vocês aí, tal, eu tô chamando todo mundo no plural, é como assim, ó, você é mais um. É essa mensagem que você passa para as pessoas. Você aqui para mim é apenas mais um. Então, evita de colocar essa parte, vocês, amigas, lindas, você quer essas coisas assim. Sempre coloca no singular. Você que está aí, eu quero te pedir uma ação. Você poderia me ajudar fazendo um comentário? Você poderia convidar mais uma pessoa para essa live? Você, tô falando com você. Então, quando eu falo, ó, pega esse aviãozinho aí, convida aí um amigo seu, uma amiga e tal, eu tô dando um tipo de flash aí na tua mente. Quando eu falo, peguem aí o aviãozinho, convida as pessoas, uma coisa muito ampla, talvez ninguém faça nada. Então, sempre, além dessa coisa da conexão de olhar ali na câmera, falar direto pra pessoa, você não vai olhar direto pra câmera e ao mesmo tempo falar vocês. Não vai casar aí essa ideia de conexão que eu falei um pouquinho antes, de criar conexão com a pessoa. Então, além de olhar para a câmera, chame a pessoa no singular. Isso, gente, é algo... É simples, mas faz uma baita diferença. Muda o jogo de como você consegue manter a pessoa com você. Fazer o que quer. Então, mesmo que seja um vídeo gravado, um vídeo que você vai jogar ali no teu feed, alguma coisa do tipo, evita de colocar as coisas assim no plural quando você tá pedindo uma ação para a pessoa. Principalmente nessas partes de conversão.
quando você fala clica aqui no link, quando você vai fazer uma chamada para ação, para qualquer coisa que você queira que a pessoa faça, de compartilhar, de clicar, enfim, o que você quiser como chamada de call to action ali, de chamada para ação. É importante que você peça para a pessoa e chame ela no singular. Dito isso, vamos para a nossa próxima ideia. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Caramba! Tô em cima do horário certinho ali, ó. Então tá certo. Eu vou colocar aqui algumas palavras imãs. Palavras imãs. Que você pode começar o teu vídeo, que cria isso que eu falei, de você colocar, de repente, um título, e aí a pessoa ir no teu vídeo até o final, tá bom? Então, são palavras imãs e palavras que vai ter esse efeito de o que vai acontecer, que nós falamos aqui no início da aula da live. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Eu tô tomando aguinha mesmo, tá? Mas a gente faz isso aqui só pra fazer um suspense. Ela vai falar alguma coisa interessante, eu vou ficar aqui para ouvir. Ó o imã aí. O gatilho mental da curiosidade, né, gente? Esse gatilho, ele funciona pra tudo. Realmente. Palavras imãs. Até coloquei aqui pra mim não esquecer. Poderoso. Quando você usa poderoso ou poderosa, então assim, poderoso efeito, poderoso look, poderoso olhar, poderoso o que você tiver aí do teu segmento, tá? A palavra poderosa ou poderoso é uma palavra muito forte, porque poder é algo que todo mundo quer, né? Eu quero ter o poder de alguma coisa. Então, a gente pega esse gancho na mente das pessoas e quando você coloca... Vamos supor, você é dentista. Então, quando você coloca assim... faça isso para um sorriso poderoso, para um... Então, olha só... Você pode pegar vários ganchos em vários segmentos aí e usar o poderoso para que a pessoa fale, opa, deixa eu ver aqui. Aí depois, deixa aquela musiquinha passando só um pouquinho e entrega o que você tem aí para falar, para a pessoa poder falar, ah, isso daí é uma coisa que se eu fizer, né, eu vou ter um poder, é uma coisa poderosa para poder aplicar. Então, por exemplo, se eu colocar aqui... landing pages poderosas, né? Sites poderosos, ou se eu colocar aqui, pegue aqui essas ideias poderosas. Então, eu tô te dando um poder. Então, isso é muito legal você trazer para início, ou início de um vídeo, de alguma coisa que você vai falar, ou na sua própria postagem, mesmo que seja um feed... estático, uma imagem, e você vai colocar ali só uma legenda, uma coisa assim, tá bom? Então, você pode colocar bastante isso. Outra palavra magnética, garantido. Então, quando a gente coloca assim, formas garantidas de se conquistar tal coisas, então, isso aqui é um curso, aí eu vou falar, né, o que ele entrega, por exemplo, né, de vídeos que você vai ter engajamento garantido. Então, quando eu coloco essa palavra do garantido, eu estou fazendo o quê? A mensagem subliminar é você não vai se arrepender, garanto que... Por isso que muita gente até fala, né, garanto que você não vai se arrepender. Então, o garantido é muito legal. Outra palavra magnética, que com certeza vocês já caíram aí em muitas chamadas e muitas landing pages, porque tem o quê? A palavra segredo. É uma palavra muito forte, muito magnética. Então, quando eu coloco 5 segredos sobre rios que ninguém te contou.
Caramba, se eu colocar isso no início do meu vídeo, eu tenho certeza que o meu vídeo pode durar até 1 minuto e só nos últimos minutos eu colocar quais são os 5 segredos. A pessoa vai assistir ele inteiro. Tá? Acho que eu vou fazer um vídeo desse amanhã. Ai, ai. Só que no final, se eu falar os 5 segredos, eu vou ter que falar realmente quais são. Tem que ser coisa boa, gente. Por favor, não usa só por usar, não. Tem que ser coisa... Tem que ser um segredo, tem que ser algo realmente que pouca gente sabe. Outra palavra magnética forte. Truque. Truque. Então, assim, se eu colocar aqui... truque para quem não tem hag light, né? Que é esse arco aqui de... Para quem tá gravando, né? Então, eu tenho aquele arco aqui de luz. E eu coloco assim, ó, truque para quem não tem ring light. Aqui. Aí eu falo assim, ó, tem um vídeo no YouTube que ele é um vídeo que fica assim, uma luz grande assim. Se você colocar na tua tela e colocar na frente e colocar o celular para gravar, aquilo ali vai ser um truque. Ele funciona que nem um ring light. O pessoal até chama ring light para quem é pobre. E aí você tem essa luz aí para você poder quebrar um galho enquanto você não compra um ring light. Então, se eu falar assim, ó, truque para quem não tem ring light e precisa de uma luz para poder gravar com o celular. Aí depois no final eu falo disso daí. Então, é um truque. Então, essa palavra truque e tal, a pessoa fala, opa, truque. Então, é uma coisa assim que não é o melhor dos mundos, mas é uma coisa que me ajuda. Beleza. Aí o pessoal fala truque pra você... o pessoal usa muito isso também nos make-ups aí, de truque de cabelo, truque de trança, truque de make e tal, pra quando você não tem, por exemplo, delineador, e aí você quer fazer uma coisa que você pode usar no lugar do delineador, você pode fazer, o pessoal faz muito truque de blush, né? Então, quando você não tem um blush, você pega um truque ali e tal. Então, essa palavra truque também é muito magnética e você pode usar tanto no início dos seus vídeos como nas suas postagens aí. Outra, comprovado. Quando você falar, né, isso daqui é um método comprovado, é uma forma comprovada de se conquistar tal coisa. Quando eu falo comprovado, o que eu coloco? Qual que é a mensagem subliminar? Outras pessoas já usaram, outras pessoas já fizeram e já está comprovado, já está testado e tudo mais. Você não tem risco. O comprovado quer dizer eu não tenho risco. Eu posso fazer que eu não vou ser cobaia. É isso. Então, o comprovado, se você usar no início de um vídeo ou no post, é algo muito magnético. O próprio que eu falei aqui de método, né? Método para se conquistar o homem dos seus sonhos. Método para você poder fazer com que o seu filho durma a noite inteira. Método para tudo. Quando eu falo método, quer dizer que o método veio o quê? Da palavra metodologia, da palavra de que aquilo ali por trás daquilo tem um estudo, tem um porquê, é algo que dá certo. Então, o método também é uma palavra muito magnética e você pode usar nas suas postagens. Se eu começo um vídeo falando método para conquistar, para fazer qualquer coisa que eu colocar, a pessoa vai ficar até o final para poder ver. É muito magnético isso mesmo. E aí, eu posso usar também números. E isso também, vocês podem ver nos vídeos, se você não fica até o final para ver. Quando eu falo 5 formas, 5 maneiras, 7... O pessoal usa o 7, o pessoal fala que tem até na numerologia aí um porquê e tudo mais. Mas pode ser qualquer número, tá? Pode ser 3 formas, 5 formas, 7 formas, 7 maneiras
Por exemplo, 7 maneiras de fazer uma trança para um evento social. Pronto, a pessoa vai ver. Então, você usar o número e usar isso 5 maneiras, 5 formas, inclusive é uma coisa que eu até falo bastante pro pessoal que trabalha com moda. Então, assim, ó, 5 formas, por exemplo, você tá vendendo um shortinho ou um casaquinho. Então, ó, 5 looks para você usar com esse casaquinho. Então, às vezes eu vejo um casaquinho, tá, ó, isso aqui você pode usar com shortinho, você pode usar com um shortinho, um salto, você pode usar esse casaquinho com uma outra coisa também que fica legal para sair à noite, você pode sair de dia, você pode... E aí eu vou ver 5 formas de se usar aquele look com aquela mesma peça. Gente, é uma das coisas que mais o pessoal para ver. Então, e as pessoas não usam. Eu fico assim, falando, caramba, né? Por que o pessoal não explora mais isso? E por fim, antes da gente concluir aqui, né, que a gente também já tá dando tempo, é usar muito a questão explorar muito a questão do cenário, gente. Tudo bem, por exemplo, se você tá começando, você quer uma coisa mais prática, mais clean, mas por que eu tô falando isso? Por que é magnético? Até nas minhas, não só na parte de coisa de live, mas assim, quando eu tenho um outro cenário, né, o pessoal que já viu aí, meu cenário de nuvens de tag, que tem várias palavras, meu cenário vermelho, além dele ser vermelho, quando eu faço reuniões no Zoom aí, o pessoal, várias pessoas falaram pra mim, eu não consigo parar de olhar o seu cenário. Então, é uma coisa muito magnética. Eu sei que tem coisas que o pessoal fala assim, às vezes, de pôr luz, de pôr isso, pôr aquilo. E o meu cenário, ele só é mente um backdrop. Então, é de lona e tudo, mandei fazer, não custa caro nem nada. E é uma coisa muito bacana. É uma coisa que a pessoa fica assim, além dela estar prestando, né, olhando pra você e tudo mais... Cria também essa coisa que a gente fala da curiosidade, ela fica observando como é que tá aí as coisas e tudo mais. Então, quando você tem um cenário muito bacana, é algo que as pessoas também param para ver o vídeo. Então, não é besteira, não é uma coisa assim, isso daqui eu não vou ligar para isso, porque já falaram que o que importa é o conteúdo, a essência... Gente, tudo bem, conteúdo, essência, essas coisas importam, sim, e é o que você tem que colocar como carro-chefe, realmente é o number one. Como a gente aqui já tá falando de avançar o nível, de ir pro próximo nível, de a gente começar a colocar coisas mais estratégicas, então sim, se você quer ir pro próximo nível, comece a pensar num cenário magnético, num cenário que faça com que as pessoas... Elas começam já a assistir porque chamou atenção no seu background, tá bom? Falamos aqui alguns dias sobre luz, sobre algumas coisas assim. Se vocês quiserem, depois a gente pode colocar mais ideias assim de cenários e tudo mais. Mas sim, cenário é magnético, cenário é importante para vídeo, para postagem. As pessoas param o conteúdo para isso, tá bom? Gente, tudo que eu coloquei aqui até agora é coisa pra caramba pra você aplicar. E eu quero que você aplique de verdade. Estamos combinados? Temos um trato? Então, bora lá. Coloca ali nos comentários o que você achou. Nos vemos na próxima quinta-feira. Beijo grande, fiquem com Deus e ótimo final de semana. Fui. Tchau, tchau.